Então, aqui, ó, projetos de circuitos combinacionais. Então, é esse material que vai fazer com que vocês projetem os circuitos de controle de vocês, que vão virar uma linguagem ladder, né? Então, esses circuitos, eles vão ter como resultado a nossa programação da linguagem ladder. Então, falando aqui, ó, o circuito combinacional é aquele em que a saída depende única e exclusivamente das combinações das variáveis de entrada. Se a gente analisar essa frase aqui, é o que o nosso CLP faz, né? Então, eu tenho circuitos de entrada e circuitos de saída. Então, dependendo das minhas entradas, eu gero as saídas, né? Então, podemos utilizar um circuito lógico combinacional para solucionar problemas em que necessitamos de uma resposta quando acontecerem determinadas situações, representadas pelas variáveis de entradas, ou seja, pelos sensores. Para construirmos estes circuitos, necessitamos de suas expressões características, que são obtidas das tabelas da verdade, que representam as situações que vão dar soluções para os projetos. Então, a gente pode ter algo assim, ó, uma sequência de processo aqui, ó. Eu tenho uma situação, essa situação é uma descrição narrativa que o professor passa, ou seja, é como ele quer que o projeto funcione. Isso aqui vai virar uma tabela da verdade em função do número de entradas e saídas dessa situação. Aí vocês vão usar os métodos de simplificação para obter a expressão booleana simplificada desta tabela da verdade. E com isso a gente tem o circuito lógico, e esse circuito lógico vai virar a nossa programação. Então, os projetos, ó, agora nós vamos ver alguns exemplos, tá? Os projetos apresentados a seguir, embora simulem situações reais, são didáticos e servem para descrever o método de realização, podendo ser empregados na prática como modelos para a solução de pequenos problemas ou ainda para a construção de circuitos periféricos dentro de sistemas digitais mais complexos, utilizando circuitos integrados específicos e microprocessadores e CLPs, né? No nosso caso, CLPs. Então, olha só, a figura abaixo tem o esquema geral. Então, olha só, nós temos um projeto a ser feito. Esse projeto ele tem N sinais de entradas, no caso aqui A, B, C, Z, e N saídas, S1, S2, S3, Sn. E eu tenho que fazer o projeto do circuito lógico, né? E esse projeto aqui, ele, na verdade, vai ser a nossa linguagem que a gente vai carregar aqui no CLP, porque o CLP, essa parte de cima, a gente liga esses sinais de entrada. A parte de baixo são os sinais de saída. E essa lógica que vocês vão calcular, vocês vão gravar na memória dele. Então, notamos que o circuito lógico pode possuir diversas variáveis de entrada e uma ou mais saídas, conforme cada projeto. Então, vamos falar de 3 projetos aqui para vocês entenderem as lógicas de desenvolvimento desse projeto, né? Vamos começar com um projeto que tem 2 variáveis de entrada, depois na sequência um com 3 e depois um com 4 variáveis de entrada. Esse primeiro projeto, na verdade, todos esses projetos são projetos bem tradicionais aí na área de circuitos combinacionais. Vocês acham eles em várias didáticas aí de ensino aí na área de circuitos combinacionais. Esse aqui é do cruzamento, né, de ruas para gerenciar e orientar, né, ou seja, determinar regras de tráfego aqui de automóveis. Então, nós temos a rua A na horizontal, rua B na vertical, a rua B está
é uma rua que está sendo considerada secundária, a rua A está sendo considerada preferencial. E temos semáforos simples aqui. O que é um semáforo simples? O semáforo só tem o verde e o vermelho, tá? Então, aqui o semáforo da rua 1 é esse parzinho aqui, ó. Semáforo da rua 1. Semáforo da rua 2 é esse outro parzinho aqui. Tá? E esse semáforo, então, não tem o amarelo, como vocês estão acostumados aí na cidade. Então, características desse sistema automático para semáforos. Ó, quando houver carros transitando somente na rua B, essa da vertical, o semáforo 2, que é o que cuida, né, da rua B, deverá permanecer verde para que estas viaturas possam trafegar livremente, porque não tem carro na A, né? Quando houver carros aí sim, ó, transitando na A, aí quem vai ficar verde é o da rua A. O semáforo 1 fica verde. E claro, o 2 tem que ficar vermelho. E agora tem uma decisão que tem que ser tomada no sistema aí, ó. Quando houver carros nas duas ruas, A e B, o que a gente faz? Aí tem que seguir as características do nosso sistema. Então, aí a gente tem que dar prioridade para a rua A, que é a preferencial. Então, tem carro nas duas, então quem vai ter preferência é a rua A. Então, tem que deixar verde a rua A e vermelho a rua B. Então, a gente tem que fazer aqueles passos lá, de analisar a situação, criar uma tabela da verdade que dê como resultado a nossa situação. A tabela da verdade vai gerar expressão booleana simplificada e essa expressão vai gerar circuito. E a gente tem que estabelecer convenções também para esses projetos, que nem, ó, existência de carro na rua A igual a 1. Esse A é um sensor. Então, se esse sensor estiver enviando lá para o meu controlador um nível alto, significa que tem carro na rua A. Não existência de carro na rua A. Então, A igual a 0. Então, se esse sensor A estiver mandando nível lógico baixo para o meu controlador, significa que não tem carro na rua A. E também vale trabalhar com uma lógica inversora, né? A barrada igual a 1, né? A barrada igual a 1 é igual a igual a 0. O mesmo vale para a rua B, né? Se tiver carro na BB igual a 1, se não tiver carro na BB igual a 0. E aqui é o sinal verde ligado, ó. V igual a 1, né? Da rua 1, da rua 2, e tem também os vermelhos, né? Vermelho da rua 1, ligado vai ser VM1, da rua 2 vai ser VM2 igual a 1, né? Ou seja, sensores atuados, nível alto. Sensores desatuados, nível baixo. Lâmpadas ligadas, nível alto. Lâmpadas desligadas, nível baixo. E aqui tem uma análise do projeto, né? Então, quando, ó, eu tenho o sinal verde, né, da rua 1 estiver ligado, claro que o vermelho tem que estar desligado. O verde da rua 2 tem que estar desligado. E o vermelho da rua 2 tem que estar ligado. Aqui é para a rua 2, né? O verde da rua 2 está ligado? Ah, então o verde da rua 1 tem que estar desligado, o vermelho do semáforo 2 da rua 2 tem que estar desligado, e o vermelho do 1 tem que estar ligado. E aí a gente tem que programar essa tabela aqui, ó. Então, essa tabela, a gente tem que programar essas saídas. Então, são 4 saídas. Verde da rua 1, verde da rua 2, vermelho da rua 1, vermelho da rua 2. Em função das combinações dos sensores, né? Porque eu tenho sensor na rua A, sensor na rua B. Com 2 sensores, nós temos 4 combinações. Então, no primeiro caso aqui, ó, eu tenho que não tem carro nem na A nem na B. O que eu faço? Tanto faz. Aí a gente tem que decidir, ó. Tá? Nesse caso, ó, né, vamos adotar, por exemplo, que o verde do sinal 2 fique aceso. Ó. Verde do sinal 2 aceso, vermelho do 1 ligado também.
Sempre a gente tem que ter um verde e um vermelho ligado, né? De ruas distintas. Agora, tem carro na rua B. Então, a gente tem que liberar o verde da rua B e o vermelho da rua 1 tem que ligar, né? Da rua A. Agora, tem carro na rua A e não tem na B. Então, temos que liberar o verde da rua A e ligar o vermelho da rua B. Agora, tem carro nas duas. Aí vem a preferencial, né? Que a preferencial é a rua A. Então, nós temos aqui, ó, rua A, que é esse V1, liberado verde, vermelho da rua 2, ligado. E aí a tabela completa tem essa, né, essa programação, né? E aí, para cada saída, ó, a gente monta o diagrama. Então, aqui é para a saída, né, do verde 1, ó, verde da rua 1, vermelho da rua 1, verde da rua 2, vermelho da rua 2, sendo que rua 1 é A, rua 2 é B. Então, eu tenho aqui, ó, V1 é igual ao A, VM1 é igual ao A barrado, que é o par, né? V2 vai ser o A barrado também, e o VM2 vai ser o A. Então, observem que V1 é igual ao VM2, e o V2 é igual ao VM1, ó, né? Esses dois são iguais, e esses dois são iguais. Ou seja, tem a mesma expressão, né? Que é isso aqui, né? Ó. V1 é igual ao VM2, que é o A. E V2 é igual ao VM1, que é o A barrado. O que aconteceu com o B? O B sumiu. Ou seja, eu não preciso de sensor na rua B, porque a simplificação para o meu projeto funcionar conforme a minha tabela que foi programada, ela excluiu o sensor da rua B. Então, isso quer simplificar, né? Então, o circuito seria esse aqui, ó, um sensor, apenas um sensor, uma porta inversora, né? E aqui o controle das lâmpadas. Ou seja, se eu tenho nível 0 no sensor, o V1 e o VM2 ficam com nível 0, e o V2 e o VM1 ficam com nível 1. Se tiver atuado o sensor, se ele for para nível 1, aí a gente liga o V1 e o VM2 e desliga o V2 e o VM1. É um circuitinho bem simples aqui. Circuito com 3 variáveis agora. Deseja-se utilizar um amplificador para ligar 3 aparelhos bem modernos, ó, toca-fitas, toca-discos e um rádio FM. Então, eu tenho um único amplificador para 3 aparelhos. Como é um amplificador apenas, eu não consigo usar os 3 ao mesmo tempo, tem que ser um de cada vez. A regra é essa aqui das prioridades. Primeira prioridade é o toca-discos, segunda prioridade é o toca-fitas, terceira prioridade é o rádio FM. Isso significa que quando não ligarmos o toca-discos, nem o toca-fitas, o rádio pode ser usado, porque ele tem a última prioridade, ó. Então, quem manda na prioridade aqui, ó, primeira prioridade é o toca-discos. Segunda é o toca-fitas. Terceira é o rádio. Se ligarmos o toca-fitas, automaticamente o circuito conectá-lo-á à entrada do amplificador, pois possui prioridade sobre o rádio. Então, eu estou escutando o rádio, alguém liga o toca-fitas, o rádio vai sair fora do amplificador e vai entrar o toca-fitas. Se então ligarmos o toca-discos, este será conectado ao amplificador, pois representa a primeira prioridade. Eu estou escutando o toca-fitas, alguém foi lá e ligou o toca-discos. Tem que desconectar o toca-fitas e dar prioridade para o toca-discos. Então, a gente teria algo assim, ó. Os equipamentos aqui, ó, toca-discos, toca-fitas, rádio, as chaves que conectam
os equipamentos ao amplificador. Então, essas chaves só pode ligar uma de cada vez para o amplificador. Eu nunca vou poder ligar duas ao mesmo tempo, senão vai misturar o áudio, né? Aí vai bagunçar todo o som. E tem que seguir a prioridade, né? Primeiro toca-discos, depois toca-fitas e rádio por último. Convenções, variáveis de entradas A, B e C, né? Se tiverem desligado é 0, se tiver ligado é 1. Saídas, SA, SB, SC. Se S for 0, chave aberta. Se S for 1, chave fechada. Aí a gente precisa, como nós temos agora 3 situações, né? 3 variáveis de entradas, A, B e C, 8 combinações. Então a gente precisa analisar, se ninguém estiver usando, quem eu vou conectar? Ó, aqui o toca, o rádio FM quer usar. O toca-disco e o toca-fita não quer, então beleza, então ele vai usar. Então eu vou pôr 0 aqui e 1 no SC. Aqui também. Aqui eu vou pôr 0, 1, 0. Agora aqui já tem uma disputa que depende da prioridade, ó. Então, aqui quem vai ter a prioridade em relação ao C é o rádio FM. O B é o toca-fitas. Então, quem vai ganhar é o toca-fitas. Então, eu tenho que pôr um aqui para a saída B e os outros 0. Aqui eu tenho também, ó, que analisar as prioridades. Aqui também, esse último também. Analisando as prioridades, nós temos essas situações aqui, ó. Então, no caso de que ninguém querer utilizar, nesse caso desse projeto, a gente pode usar o X. O que o X faz? O X é a condição que se chama irrelevante. Tanto faz. Pode ser 0 ou pode ser 1. Observem que só o caso 0 que a gente pode pôr X aí. Os outros casos a gente tem que definir uma única saída ligada, as outras duas desligadas, em função de todas as prioridades, tá? O X ele vai ser utilizado. O que eu vou usar no X? 0 ou 1? Depende do mapa de Carnot. Lá no mapa de Carnot, se for interessante o X valer 1 para aumentar o agrupamento, eu vou considerar 1. Se não for interessante, se o X não aumentar o meu agrupamento, aí eu vou usar 0. Então, esse valor do X, ele vai depender lá dos agrupamentos. Observem que para cada combinação, sempre uma saída que é ativa. Nunca a gente pode ter duas. E a gente tem que seguir as prioridades aqui. Então, a tabela, né, ficaria com essa cara aqui. E aí, agora a gente precisa pegar um mapa de Carnot para saída A, né, montar um mapa de Carnot para saída A, montar um mapa de Carnot para B e montar um mapa de Carnot para C. Então, teremos isso aqui, ó. A saída A, observem que o X ele foi considerado 0. Se eu colocasse 1 aqui, eu ia ter que fazer um par aqui, ia aumentar o meu circuito. Então, foi considerado 0 aqui. Já na saída C, observem que o X foi considerado 1. Por quê? O par simplifica mais do que eu ter aqui um terminho isolado. E a saída B foi considerado apenas um par. O X valeu 0. Se o X valesse 1, eu ia ter mais um produto aqui, né? Que eu ia ter que somar com esse parzinho aqui. Então, o X foi considerado 0 aqui. Então, a condição irrelevante, ela vai depender dos agrupamentos. E aí, eu tenho esse circuito aqui, ó, né? A e B, né? E o controle das chaves. O A e o B são, né, quem vai querer usar lá os equipamentos. E aqui o controle das chaves, né? SA, SB e SC. E agora com 4 variáveis.
Outro exemplo. Vamos supor agora que uma empresa queira implantar um sistema de prioridade nos seus intercomunicadores da seguinte maneira: presidente, primeira prioridade, vice-presidente, segunda prioridade, engenharia, terceira prioridade, chefe de seção, quarta prioridade. Então, no passado, né, as empresas não tinham muitas linhas telefônicas, né? Geralmente tinha um sistema onde na mesa, né, eram os KS, né? KS, umas mini centrais telefônicas, né? Onde você tinha lá algumas linhas e cada um apertava um botãozinho para selecionar uma linha. Agora, se uma linha tivesse em uso, você não conseguia usar ou ia escutar a conversa, né, de quem estava com aquela linha ativa lá. Mas, pensando lá no passado, né, então esse exemplo, ele tem que lembrar um pouquinho lá do passado, né, porque hoje em dia não seria um problema, né, um projeto desse aqui. A gente não ia desenvolver um projeto desse aqui. Então, esse projeto, ele controla essas chaves, né, para cada departamento, né? Presidente, vice, engenharia, chefe de seção. Porque tem só um intercomunicador central, ou seja, só tem uma linha, vai, só tem uma linha telefônica para 4 departamentos. Então, claro que não dá para todo mundo usar ao mesmo tempo, tem que ser um de cada vez. E aí a gente tem que seguir essa ordem de prioridades, né? Começando aqui do presidente, depois o vice, engenharia e chefe de seção. Variáveis de entrada, ó, nós temos o presidente, que é o A, o vice-presidente, que é o B, a engenharia, que é o C, e o chefe de seção, que é o D. Convenções utilizadas. Presença de chamada, nível alto, ausência de chamada, nível baixo, saídas, SA, SB, SC, SD, chamada efetivada 1, não efetivada 0. E aí nós temos a nossa tabela já programada, né? Então, se a gente analisar aqui, ó, as entradas seguem aquela ordem do presidente, vice, engenharia, chefe de seção. Aqui ninguém quer usar. Então tá tudo 0. Por que que não foi colocado tudo X aí, que nem no exemplo anterior? Depende do sistema, que nem você vai deixar uma linha conectada se ninguém quer usar? Então aqui foi considerado que não. Você não deixa a linha conectada, o sinal de linha fica desligado para todo mundo. Então depende do sistema. Então aqui é tudo 0. Aqui é o chefe de seção que quer usar, então beleza, pode usar, porque os outros não querem. Aqui a engenharia quer usar? Pode usar, porque os outros não vão. Agora aqui já começa as prioridades, ó. Aqui é a disputa da engenharia com o chefe de seção. Então quem ganha? Engenharia. Vamos pegar esse aqui, ó. Vice-presidente, engenharia e chefe de seção. Os 3 querem usar, mas quem tem a prioridade é o vice-presidente. Aqui é o presidente com a engenharia. Quem ganha é o presidente. E assim por diante, né? Agora o presidente quer, então o presidente vai ter todas as prioridades. Então a gente precisa montar 4 diagramas de Carnot com 16, né, saídas para cada um. Então aqui seria para o presidente, é uma oitava. Olha lá, S igual a A, SA igual a A. Aqui o vice-presidente é uma quadra, né? Gerou uma quadra aqui, que é o A barrado e B. Aqui a engenharia gerou um par, que é o A barrado e B barrado e C. E, por fim, é o nosso, o chefe de seção lá, né? Que é o termo isolado. A barrado, B barrado, C barrado, D. Aí nós teríamos um circuito como esse aqui, ó, né? Montando o nosso circuito, colocando aqui as variáveis de entrada e ligando as saídas conforme os resultados obtidos, teríamos este circuito aqui.